em qualquer fase da vida. Depois de tantos anos reagindo da mesma forma, será que ainda é possível mudar? Ou chega um momento em que a gente começa a acreditar que simplesmente é assim mesmo? Quando se fala em padrões, precisamos falar sobre crenças limitantes também. Então vamos lá. Com o passar do tempo, muitas pessoas passam a se definir pelos próprios padrões, do tipo: eu sou ansioso, eu sempre fui assim, eu não consigo me posicionar, ou me envolvo sempre no mesmo tipo de situação. E quando essa narrativa se repete por anos, daí ela deixa de ser apenas uma percepção e vira uma identidade. O problema não é ter padrões, o problema é acreditar que eles são definitivos. Vamos para uma explicação de forma mais aprofundada, como esses padrões se fortalecem. Todo padrão emocional, ele nasce em algum contexto. Ou ele surge como uma forma de adaptação. Já falamos sobre isso, esse exemplo, uma criança que aprende a se calar para evitar conflito, ela pode ter desenvolvido isso como proteção. Um adolescente que precisou ser forte cedo demais, ele pode ter aprendido a não demonstrar vulnerabilidade. Daí essas estratégias funcionam em alguns momentos. Por quê? Porque o nosso cérebro aprende por repetição. Quanto mais repetimos uma resposta emocional, mais automática ela se torna. Com o tempo, o comportamento deixa de ser escolha consciente e vira resposta automática. E quando algo é automático, a sensação é de que não há alternativa. Vamos falar sobre crença, quebra de crenças. Existe um ponto importante. O cérebro humano, ele mantém capacidade de adaptação ao longo da vida. O que muda não é a possibilidade de transformação. O que muda é o nível de consolidação do padrão. Um padrão que se repete por 30 anos, por exemplo, ele pode estar mais fortalecido. Porém, fortalecido não significa permanente. Significa que ele foi treinado. E o que foi treinado pode ser reorganizado de forma muito simples. O que muitas vezes impede a mudança não é a idade, é a crença de que já não é possível. Sobre registros emocionais, é importante comentar sobre isso, porque é importante diferenciar personalidade de registro emocional. Personalidade é a estrutura. Registro emocional é memória associada a experiências. Muitas vezes, o que chamamos de mau jeito é, na verdade, uma sequência de registros emocionais não reorganizados. Quando esses registros são atualizados, a pessoa não deixa de ser quem é, mas passa a ter mais liberdade de resposta. E como a TRG atua dentro de todo esse contexto? Na terapia de reprocessamento generativo, nós trabalhamos com a ideia de que experiências emocionais podem ser reorganizadas internamente. Ou seja, não se trata de apagar memórias, nem de negar a história. Trata-se de permitir que o cérebro atualize aquela experiência com os recursos que você tem hoje, que é maturidade, consciência e um repertório emocional que você adquire ao longo da sua vida. Quando o registro muda, a intensidade da reação tende a diminuir. E quando a intensidade diminui, surge espaço para escolha. Entende?
Mudança verdadeira não é forçar comportamento, é reorganizar a base emocional. Que conexão é essa com a maturidade que a gente sempre costuma falar? Hoje eu posso falar que aos meus 55 anos, eu posso confirmar com convicção que maturidade não é obstáculo para a mudança. Muitas vezes é justamente a maturidade que permite olhar para dentro com mais responsabilidade e com mais consciência. Quanto mais vivência, mais material interno existe para ser compreendido. E compreender é diferente de se resignar. Então, meus queridos e minhas queridas, se você já acreditou que talvez fosse tarde demais para mudar, talvez essa seja apenas uma crença construída ao longo do tempo. Enquanto existe consciência, existe possibilidade. Mudança não é instantânea. Mudança não é mágica. Mudança é processo. E processo começa quando a gente decide olhar para dentro com bastante honestidade. Se esse conteúdo trouxe reflexão para você, continue acompanhando o nosso canal, dá um like, siga, compartilhe para as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Nós vamos continuar aprofundando esses temas com mais clareza, com mais equilíbrio e com mais responsabilidade. Aquele abraço.